Vamos lá. Som divulgado pela NASA em fevereiro de 2024. Eu fiz essa tradução há alguns meses atrás. E eu vou registrar isso aqui, porque pode ser que seja o mesmo caso que aconteceu quando eu falei do dinossauro. Que eles precisavam encontrar um Pteroraptor e já estão encontrando um raptor emplumado. Ou seja, ele tem pelo menos a capacidade de planar 4 asas há 120 milhões de anos atrás. Então, eu vou deixar isso aqui registrado, porque vai que isso aqui também se torne uma novidade na comunidade científica. Eu escrevi no papel porque era muito texto, mas eu resumi justamente pelo fato de eu não ter um outro aparelho, que se eu tivesse um outro aparelho, eu gravava com o celular aqui fora e eu lia num tablet ou num outro celular, mas eu só tenho um celular, então não tem jeito. Então eu tive que passar tudo a caneta no papel e aí eu fiz um resumo. Mas o mais importante é isso. Não sei quando eu vou publicar esse vídeo, vou subir esse vídeo. Talvez eu suba nas minhas lives, suba no YouTube, vai ficar registrado. O importante é isso. Vamos lá. Galáxia Espiral M74, conhecida como Galáxia Fantasma. A tradução diz o seguinte: não temos oxigênio para subir, mas isso é que energiza todo o planeta, disse um. O outro responde: mas na fisioterrana não podemos nos dissipar, ainda que essa energia nos impeça de subir. Precisamos da segurança mínima diante desse buraco de vórtice. Preste atenção nesse termo, buraco de vórtice. Vermelho, que te falei. Mas ele é muito forte. Não consigo proteger nada com você no comando. Você não tem um dissipador, disse um. E o outro responde: mas eu tenho um temporizador. E o outro diz: eu quero é saber de calor dissipado, principalmente se afetamos a pressão atmosférica, em que partículas precisávamos corresponder com essa energia dissipada. Principalmente porque não entendemos como é que vive fechado em um organismo que possui um modo de celular aberto, mas refrigerável, que não tem a diferença de mantê-lo sozinho. Então, passando mais uma vez em uma outra velocidade, uma outra frequência, a gravação, eu ainda consegui captar mais um pedaço de uma mensagem. Diz: não temos ou mantemos esse planeta nos registros akáshicos com os códigos desse navio no cenário. Interferimos com essa energia, o outro responde. Interferimos com essa energia gigantesca, mas para... Deixa aqui que eu estou sozinha. Eu vou ter que virar a folha sozinha aqui. Mas para de funcionar... Olha o pavão do vizinho ali. De funcionar e ainda atrapalha o nosso navio com os escudos. E só tem janela para esse planeta escondido. Fica no centro da trajetória. O outro responde: foi o que te falei. Eu já estava consertando. Essa trajetória é muito antiga. A gente não precisa de mapa para trafegar nessa área do Ocidente. Temos as fotografias. O que eu vou apontar nessa tradução? O que tem de interessante nessa tradução? Buraco de vórtice vermelho. De acordo com a comunidade científica, essa galáxia M74, que é conhecida como galáxia fantasma, ela não tem... Ninguém da comunidade científica reconhece que essa galáxia tem um buraco de vórtice. O que tem nela
seria um buraco negro massivo. Agora vamos ver quem é que vai... No que isso aí pode dar, né? Deixa eu analisar rapidamente, porque eu fiz uma análise disso aqui não faz muito tempo, tá? Mas eu não fiz uma análise profunda. Tem mais coisa que eu posso destrinchar nesse assunto, mas como eu estou vendo outras coisas, não deu tempo. Então eu estou fazendo questão de registrar isso aqui, mas por esse detalhe, para vocês verem que um lugar que tem buraco de vórtice é diferente, totalmente diferente de um lugar que tenha um buraco negro massivo, tá? Vamos lá aos meus apontamentos. Galáxia Espiral M74, localizada na constelação de Peixes, a cerca de 32 milhões de anos-luz da Terra. Isso parece muito, mas não é não, tá? Para termos astronômicos é pouco. É uma das galáxias mais próximas de nós. Sua estrutura é espiral, clássica, com braços espirais bem definidos e um núcleo central brilhantes. Sua formação estelar é uma galáxia com alta taxa de formação estelar, especialmente nos braços espirais. Núcleo ativo. O núcleo da M74 é considerado um núcleo de galáxia ativo, AGN, o que significa que há um buraco negro supermassivo no centro da galáxia, que está absorvendo matéria e emitindo radiação. Seu diâmetro é grande, aproximadamente 95 mil anos-luz. Ok? Vamos lá. Engraçado que eu estou olhando para um lado e... Para onde que eu tenho que olhar? Para aqui, para cá. Mas é difícil, porque eu estou com o celular deitado aqui. Por mais que eu mexa o celular assim, por mais que eu mexa ele, eu estou sempre olhando para um lado que não tem nada a ver. Aqui que eu tenho que olhar. Ok. A ciência diz que no centro da M74 se encontra um buraco negro. Juliana e Jurema, fazendo bagunça. No entanto, minha tradução diz em alto e bom tom que há um vórtice vermelho. Embora ambos sejam fenômenos que envolvem movimentos rotacionais e concentração de massa, buracos de vórtices e buracos negros são objetos muito diferentes. Buraco de vórtice, que foi o que eu captei na minha tradução, é um fenômeno natural que ocorre em fluidos, como água ao ar, ou ar, quando há uma rotação rápida e uma concentração de massa no centro. Exemplos incluem redemoinhos em rios ou oceanos. O buraco negro, por outro lado, é um objeto astronômico que é formado quando uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade, criando uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Embora ambas possam ter movimentos rotacionais e concentrações de massa, os buracos negros são objetos extremamente densos e gravitacionalmente intensos. Intensos que eu escrevi? Extremamente densos e gravitacionalmente intensos, enquanto os buracos de vórtice são fenômenos mais comuns e menos extremos. Deixa eu ir para a página 4. O termo... Deixa eu tirar esse cabelo daqui. O termo... Será que eu deixei cair uma folha que eu vou precisar ler? Deixei. Tá, nós aqui, peraí. Aqui... Vou dar uma de mantra, pronto. Eita, vamos lá. O termo fisioterrano
ou fisiografia se refere ao estudo da forma e estrutura da superfície da Terra, incluindo a descrição e análise de suas características físicas, como montanhas, vales, planícies, etc. Por quê? Porque lá na minha tradução eu falei, eles usaram um termo chamado fisioterrana. Tudo bem, eles devem ter botado masculino, feminino. Esse termo eu não sabia que existia. Fui consultar no dicionário. E aí o dicionário falou, existe o termo fisioterrano ou fisiografia, que é aquilo que se refere ao estudo da forma e estrutura da superfície da Terra, incluindo a descrição e análise de suas características físicas como montanhas, vales e planícies. Olha, termo novo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e eu descobri nessa tradução. Se houvesse um buraco de vórtice vermelho no centro de M74, em vez de um buraco negro supermassivo, quais seriam as implicações? Implicações físicas. Um buraco de vórtice vermelho no centro de M74 seria um objeto de natureza muito diferente de um buraco negro. Enquanto o buraco negro é um objeto extremamente denso e gravitacionalmente intenso, um buraco de vórtice seria um fenômeno mais relacionado à dinâmica de fluidos ou gases. Vocês vão perceber o porquê isso é tão importante. Os efeitos disso na galáxia. Um buraco de vórtice vermelho no centro da galáxia M74 poderia ter efeitos interessantes na dinâmica da galáxia, como a formação de padrões de fluxo de gás e estrelas, ou a criações de regiões de alta densidade. Quais as implicações em um cenário desses? Dinâmica de fluidos. O vórtice vermelho seria um fenômeno de dinâmica de fluidos em escala galáctica, com implicações para... Vamos virar a página para página 5. Deixa eu virar aqui. Para a compreensão da física de fluidos em condições extremas. Ou seja, poderia ser um berçário estelar. Energia. O vórtice poderia ser uma fonte de energia para a galáxia, influenciando a formação de estrelas e evolução da galáxia. Então, sim, poderia ser, em vez de ser um buraco negro, pode ser um berçário de estrelas. Instabilidade. Qual seria? É aqui que eu tenho que olhar. O vórtice poderia ser instável, levando a variações na dinâmica da galáxia e possivelmente afetando a formação de estrelas. Agora, vamos ver se eu li tudo. Quem foi? Entortei aqui. Quem foi que achou fez essa análise desse som da galáxia M74? Foi o Observatório de Chandra, tá? Então, vamos ver se eu li tudo. Li aqui página 2, 3, 4 e 5. Isso mesmo, da página 1 a 5. Então, qual é... Deixa eu dobrar meu papel aqui, porque eu não jogo meus papéis fora. Minhas anotações eu não jogo nada fora. Fica tudo amassado. Um conjunto de papel para tudo que é lado. Mas anotação a caneta... é anotação a caneta, né? Se eu tivesse com outro aparelho aqui, eu ficava lendo rapidinho, mas não tem, vai ter que... Eu uso o celular para gravar ou eu uso a leitura do papel assim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou registrando. Ou para cá, Débora, para cá. Eu estou registrando. Estou registrando por quê? Porque foi o que eu falei no começo. Se no futuro houver dentro da comunidade científica, é claro que esse assunto que eu estou discutindo aqui hoje, os maiores interessados não vão ser quem não gosta de astronomia. Tem que gostar de astronomia.
porque é um assunto mais puxado para o lado científico, eu não estou botando bem espiritualidade aqui não. Aliás, não estou botando nada de espiritualidade aqui. O que eu estou colocando aqui é ciência, tá? A comunidade científica está dizendo que há um buraco negro supermassivo no centro da galáxia M74. A minha tradução está dizendo que não há um buraco negro massivo. Eu nunca decido onde eu boto essa câmera. Não há um buraco negro massivo. Na verdade, há um vórtice, que é muito mais suave em comparação ao buraco negro. E ele pode ser considerado, já que tem um vórtice, ele pode ser considerado um berçário de estrelas. E se ele for considerado um berçário de estrelas, um local onde se forma novos astros, podemos dizer assim, então nós estamos com um berçário bem aqui, ó, pertinho da gente, em vez de ser um buraco negro. Eu estou registrando isso, tá? Quem sabe no futuro alguém vai dizer, da mesma forma que falou do dinossauro, que nova descoberta, a ciência refez os seus cálculos. Ou então, igual muitas vezes você vê naquelas manchetes de YouTube, estávamos errados, né? Fulano de tal, cientista tal, né? A comunidade científica tal constatou que estávamos enganados. O centro daquela galáxia não era um buraco negro, é um vórtice, e um vórtice vermelho. Tem mais detalhes. Por que é vermelho? Porque é considerado um vórtice, mas o texto que eu pesquisei era muito grande, a minha pesquisa estava muito grande, e eu, para botar no papel e fazer um videozinho rápido assim, não rolou, não teve jeito. Com certeza eu vou voltar mais a esse assunto para frente, mas a princípio o que eu queria gravar era isto, tá? A propósito, eu me chamo Débora Chaves, tem que olhar para cá, que eu não estou acostumada. Eu me chamo Débora Chaves, sou intérprete frequencial. O que é intérprete frequencial? Eu consigo, de alguma forma, ler, interpretar frequências de rádio viabilizadas por TCI, que é transcomunicação instrumental, e EVP, que é fenômeno de voz eletrônica. Eu consigo achar mensagens que estão escondidas dentro dessas frequências, tá? E eu já achei várias mensagens que são pertinentes a fatos científicos e, inclusive, o exemplo, por exemplo, o dinossauro, que eu tive uma tradução onde eles estavam falando de que tinham que achar a sequência genética dos Pteroraptors, e quando eu fui pesquisar os Pteroraptors, eu descobri que Pteroraptor, dentro da nossa ciência, dentro da nossa arqueologia aqui, não existe. Tá? E isso faz alguns anos que eu fiz. E agora a gente está começando a ter notícias de que cientistas, né, e a comunidade de arqueologia encontrou um tipo de dinossauro da classe ou da raça, não sei como se chama, Raptor, da linhagem dos Raptors, que são emplumados e têm 4 asas. E que foi um dinossauro que deve ter vivido há aproximadamente 120 milhões de anos atrás. E que pelo menos planar sobre as copas das árvores eles conseguiam planar. Então isso já começa a dar um indício de que sim, provavelmente vai ter um Pteroraptor. Quem sabe não é adotado, não é um desses seres, não acaba recebendo exatamente esse nome, Pteroraptor. Porque quem descobriu foi a China, foi um chinês lá que eu não me lembro o nome, Zhang Chang'enzi, alguma coisa assim. Tá lá na minha última live que eu falei dessa descoberta. E eu hoje vou tratar a galáxia M74, considerada galáxia fantasma, da mesma maneira. Antes que venha a notícia, e aí, como é que vai ser? Então eu já vou dar a notícia antes. Quem sabe a gente vai ouvir falar dessa novidade de uma galáxia que a comunidade científica vai corrigir um erro de interpretação ou dedução. Estávamos enganados? Não era um buraco negro no centro da M74, mas sim um vórtice. Ok? Gente, obrigada. Se inscreve no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe o like que é importante, faça um comentário, me ajude a crescer o canal, porque vocês têm que interagir comigo.
pelo menos o like, tá? Pelo menos o like e a inscrição, que é para eu poder destravar ferramentas no YouTube, que com o mínimo de inscritos eu não consigo. Eu tenho que ter uma quantidade de inscritos para conseguir destravar ferramentas, tá bom? Obrigada. Tchau para vocês.